manteve... Tô botando silencioso. Ai, ai, ai. Cadê o profissionalismo, hein? Fala, pessoal! Eu, Paulo, meu pai e Sérgio vamos conversar um pouco sobre Grêmio versus Atlético Mineiro pelo Brasileirão de 2026. Primeiramente, eu queria pedir para vocês aí uma força. Nosso canal tá só iniciando, então se puder nos ajudar, né, dando um like, se inscrevendo, comentando. Se você tiver alguma opinião, né, que queira botar, né, coloca nos comentários. Se quiser contrariar as nossas opiniões aqui, por favor, sinta-se à vontade, né? Interaja aí conosco, nos dá uma força, tá? E vamos lá. É isso aí. É um canal feito para ter opinião de torcedor para torcedor gremista. Então, começando o jogo de ontem, eu vi um Grêmio, nós vimos um Grêmio mais combativo, mais intenso, melhor postado em campo, menos espaços, né, entre as linhas, menos, com o time jogando com as linhas mais altas, né, e me agradou muito. Só não tenho, né, nós não temos o mesmo entusiasmo de achar que houve uma evolução muito boa. A gente tem que aguardar e ver se o time continua evoluindo, né, Paulo? Eu vejo que foi dado um primeiro passo, né? Se antes, né, um mês e pouco atrás, até um mês e pouco atrás, até agora, a gente não via um primeiro passo de organização, nesse jogo me pareceu que sim. E por que eu digo pareceu, pai? Porque dá para se comparar 17 minutos. Porque depois de 17 minutos, tinha um jogador a menos. Era um 11 contra 10. E antes, né, enquanto estava 11 contra 11, dava para ver que o Grêmio estava muito mais combativo, como você mencionou. Estava conseguindo ditar o jogo. Sim, no 11 contra 11. Mas ainda não, até porque foi pouco tempo, não conseguiu criar situações claras, né, chances claras de gol. E apesar de tá mais organizado, né, conseguiu controlar o jogo todo, fora alguns minutos no segundo tempo, mesmo estando 11 contra 10, né, com um jogador a mais, continuou não conseguindo criar muitas chances claras de gol. Eu vejo que o Grêmio dominou o meio de campo, trabalhou muito bem a bola, chegava, né, estava sempre próximo à área do adversário, mas mesmo assim não criava muitas chances claras, muitos chutes a gol, né, fazendo o goleiro deles trabalhar, né, ou chegar com uma chance de fazer o gol mesmo e o goleiro pegar, né. Vejo que o Carlos Vinícius passou fome de novo, e não era para ser um jogo para ele passar fome, para ele não receber a bola. Era um jogo que, quando ficou com um jogador a mais, a pressão tinha que ter sido maior, na minha visão. Então, o Grêmio, ele deu o primeiro passo de organização, mas dá para ver que ainda tem muito trabalho a ser feito, principalmente na finalização das jogadas, né? Quando chega no terço final, né, fazer o trabalho de chutar ou de conseguir fazer chegar no centroavante ou em alguém com condições de finalizar. Bom, a minha opinião se baseia muito no fato que nós tivemos o domínio territorial e o domínio de posse de bola. A posse de bola foi quase o tempo todo do Grêmio, mas não se convertia em criação de jogadas, porque a gente ficava sempre jogando para as laterais e a bola sendo alçada na área, e normalmente não chegava no nosso centroavante ou alguém do ataque, alguém que estivesse lá
para cabecear ou para finalizar. Né? Nós só tivemos a primeira finalização numa falta em que eu não sei se o Pavão iria cruzar ou ele tentou bater direto a gol aos 35 minutos do primeiro tempo. Foi a primeira e única finalização do primeiro tempo. E era bola parada. Não era bola parada. Bola parada. Então mostra que não sem finalização. Sem criação, né, a finalização é devido à bola parada. Lembrando que todo esse tempo já estava com dos 17 até os 35, já estava com um jogador a mais. A gente com um jogador a mais, eles baixaram as linhas deles, eles procuraram se defender mais. Isso aí criou com certeza uma dificuldade a mais para a nossa criação, porque daí o time todo mais fechado é mais difícil de abrir espaços. Se eles estivessem com 11, talvez eles se soltassem mais e abrissem mais espaços para os nossos jogadores criarem. Então isso daí a gente não vai ficar sabendo, né? Como é que teria sido o jogo 11 contra 11. Mas mesmo assim a gente viu uma evolução, a gente viu que a dupla de zaga jovem, né, apesar da falha no segundo tempo, no gol do Atlético Mineiro, a falha do Vieri, com uma contribuição menor, mas teve uma contribuição de falha do Everton, que ele não tem saído bem do gol, né? Essa zaga mais jovem, mais veloz, criou, né, a possibilidade do Grêmio jogar com linhas mais altas e deixou o Noriega, que para mim foi o melhor jogador do Grêmio. Há quem diga que foi o Marlon pelo cruzamento e pelo golaço que ele fez. Para mim o melhor do jogo foi o Marlon, por uma questão de objetividade. Agora, se for analisar por uma questão de controle do jogo, o Noriega. Mas ele controlou o jogo ali. Mas não adianta, se o Marlon não tivesse em campo, teria sido 1-0 para o Atlético Mineiro. Então, por isso que, para mim, é o Marlon. Eu considero, né, o melhor jogador aquele que consegue organizar mais o time. Que desempenhou melhor. O objetivo. São maneiras diferentes de avaliar o que cada um jogou. Né? Claro que os dois foram importantes na mesma proporção. Exato. Um para controlar o jogo e o outro para poder fazer os gols, né? Um dar assistência e fazer o gol. Mas são visões diferentes sobre quem a diferença de 0,1 na nota faz, né, na visão. E a gente tem assim, né, a surpresa inicial da escalação, que foi muito boa. Primeiro, porque já houve uma continuidade de escalação que não vinha havendo. Né? Ele como manteve o Gabriel Meck, manteve o Vieri, ele manteve o Gustavo Martins, que entrou no segundo tempo contra o Juventude. O Vieri, eu gosto da ideia que ele continuou, ele tá tentando achar o time dele. Mas eu ainda tenho aquela coisa do Kahneman não entrar. Do Kahneman não receber a oportunidade, mesmo num jogo menos importante. Sabe? Eu acho que tem que escolher um jogo pro Kahneman. Tem que escolher. Mas esse jogo poderia ser o jogo do Kahneman. Eu digo não que o Brasileirão não seja importante, mas nós temos um Grenal no final de semana, né? E eu sei que o Vieri vai estar em condições, mas o Kahneman essa situação não me agrada nem um pouco. Eu acho que poderia ter colocado o Kahneman, nem que fosse por uns minutos, né? Respeitar um pouco a nossa história, né? Mas por outro lado, né? Em contraponto, eu acho que a gente tem que estabelecer um time, e era o que não vinha acontecendo. Agora a gente já tem um desenho do time. A gente já tem um desenho do time. Agora dá para escalar um time pro Grenal. Exatamente, a gente já tem como escalar um time pro Grenal. Né? E aí nós sabemos quais peças podem ser trocadas. Porque antes a gente não tinha uma ideia, eu acredito que nem o Luiz Castro tinha uma ideia definida de quem que seria a base do time real. E eu vou ter que morder a língua
dar com a língua nos dentes, porque pelo segundo jogo consecutivo o Pavon trouxe estabilidade para a lateral direita. Ele deu umas... Eu gosto de chamar de pavonices, né, que é a questão técnica dele. A questão técnica dele, teve uma bola que sobrou da área, que ele foi dominar, e ele dominou e espirrou para lateral ali. Foi muito pavonice. Outra que ele atravessou a bola para o meio e deu para o time adversário. Que é a nossa maior preocupação há muito tempo é essa. Ele faz... Ele tem essa mania de, ainda no setor defensivo, em tentar fazer um passo da lateral para o meio de campo, e sempre é interceptado pelo adversário. Ocorreram várias vezes em outros jogos. Mas não dá para dizer que ele não trouxe estabilidade tanto defensiva quanto ofensiva. Ele fazia muito bem essa corrida de ida e vinda. O que beneficia muito o jogo do Pavon na lateral não é só a qualidade técnica, não é o cacuete de jogar na lateral, é a qualidade física, né? Como ele está fisicamente. Ele consegue dar mais intensidade, correr mais que os outros. E isso aí tem dado uma vantagem para ele. E vai ser importante, principalmente pro Grenal. Exatamente, isso daí, né? Eu não sou um defensor do Pavon na lateral direita. Também não. Mas nesse momento é o que tem mais entrega física. Tem que ser, porque pela meritocracia, né? Pela situação de que tá rendendo melhor, tem que ser. Com certeza o que está correndo mais e que está tendo mais entrega. Mais entrega pessoal, né? Mais abnegado. Próxima. Nós temos o jogo do Gabriel Mack, né? Para comentar. O Gabriel Mack, olha, foi um outro jogo bom do Mack, né? Ele não conseguiu ser tão definitivo que nem ele foi no jogo passado, mas de novo ele ajudou muito no meio de campo a segurar o jogo, a trabalhar a bola, né? Acho que do jeito que as peças estão se encaixando, o Monsalvo e o William também iriam conseguir fazer, né? Mas eu fico muito feliz de ver um guri da base jogando bem e sendo importante pro time. Gosto mesmo. O que eu percebi do Gabriel Mack é assim, ele começou a mostrar qualidade técnica. Pena que boa parte das jogadas que ele estava participando, driblando, conseguindo, no último momento saiu um passe errado por companheiro, aquela bola que ele queria largar com qualidade no espaço era interceptada. Então, ele aprimorando mais isso, talvez fosse até nervosismo, eu acredito que um pouco de sorte também, né? Às vezes não é o jogo que a bola passa, mas se ela passasse... Exatamente, ele estava dando assim o aspecto de criatividade no meio de campo e de drible, assim como o namorado conseguia ser o driblador do lado direito. E não dá para dizer que esse Mamuso jogou muito bem também. O Mamuso tem sido uma peça fundamental. O Mack que está começando a ganhar mais espaço. Tanto é que assim, nosso primeiro gol saiu de uma jogada individual que ele saiu driblando, sofreu a falta e dali saiu o gol. Exato. E isso é muito importante para o time. Muito importante para o clube, porque lógico a gente quer títulos e tudo, mas nós precisamos criar jogadores assim, diferenciados, que vão garantir o futuro econômico do clube também, e só apostar em medalhões sempre acaba a longo prazo não sendo uma boa estratégia. Então por isso que ver o Mack ali ganhando espaço, né, provavelmente ele não vai ser titular ainda, mas ele entrou na briga pela titularidade, isso aí eu não tenho dúvidas.
E a pulga atrás da orelha vai ficar no Luiz Castro. Se não ficar, aí vai ser um erro. Ele tem outras opções. William Monsalve. Nós, felizmente, não precisamos mais nos preocupar com escalação de Edenilson, escalação de Cristaldo, graças a Deus, né, com custo financeiro também, muitos foram com custo financeiro elevado, nos livramos do Pediar. Que é assim, olha, a direção ela tá muito parabéns. Olha, consertando esses erros da direção passada, o Pelaip, eu já elogiei em outro vídeo, mas sabia que ele ia fazer um bom trabalho, ele tem muita experiência e eles estão fazendo isso. Quem não quer jogar vai embora, porque se não quer jogar vai estar aqui só para atrapalhar o ambiente. Então se for para pagar igual, então que pague, mas que vai embora. A gente não sabe até o quanto, né, essas rescisões de contrato, né, que aconteceram essa semana não podem ter influenciado no jogo de ontem. Bom, que a motivação do time tá maior, tá. Ontem os jogadores estavam mais motivados. Uma coisa que não acontecia já há muito tempo, né, a gente marcando sob pressão no ataque e a gente conseguindo recuperar a segunda bola, não perder a segunda bola. A gente não estava perdendo assim, ó, a bola ia lá na frente, se ela espirrava, a gente conseguia dominar de novo, conseguia desarmar. Sempre tinha um jogador já brigando para conseguir a segunda bola. Isso aí não vinha acontecendo. A gente conseguiu pegar a segunda bola. Antes a segunda bola ficava com o time adversário que vinha para cima da gente. É o que a gente dizia, né? Antes era o Cristaldo sem ânimo para estar tentando pegar uma segunda bola. O Edenilson, que corria bastante, mas corria sem organização nenhuma, não sabia para onde estava indo. Ele parecia alguém que estava numa roda de bobinho, né? Na parte do tempo. Então não tinha. Ontem deu para ver o time sendo objetivo no tentar conseguir, né, recuperar essa segunda bola. Isso aí com a marcação, pressão em cima. Tanto é que isso aí se traduziu também, foi um dos fatores para que nós tivéssemos uma posse de bola maior. Com certeza. Um golaço do Marlon, né, que também não dá para dizer que foi uma jogada criada, não. Foi uma jogada, um gol de individualidade. Um belíssimo chute. Foi uma pintura, não tem como definir de outro modo. Foi uma pintura, um chute cruzado, né, que ele vira e bota no ângulo, foi bonito. Me lembra, né, eu que sou do tempo do Olímpico, me lembra o Éder chutando. Né, para vocês que são mais jovens, né, nosso ponteiro esquerdo, que foi da seleção brasileira, né, que tinha um chute excepcional. Me deu uma lembradinha. No tempo agora, eu que sou da Arena, o Edilson, né? O Edilson chutava forte também, assim. E é um elogio, eu sempre elogio o Marlon até quando ele vai mal, porque é do sangue, o sangue tricolor é essa. O Marlon, ele veste a camisa, bom, ele já se disse gremista, né? E tu vê que quando a coisa não tá certa, ele fica bravo, ele perde a cabeça, mas é pelo time, né? Então a entrega dele é a maior, assim, eu me identifico bastante com o Marlon. Então mesmo quando ele não vai muito bem, eu sei que ele tá pelo menos suando a camisa para tentar, né? Ontem mesmo ele disse que se sentia muito contente por ter feito um gol para o time do coração dele. Ele, né, é um torcedor do Grêmio que conseguiu realizar o seu sonho. Jogar no time pelo qual ele torcia. Isso é uma coisa que... Para poucos. É para poucos, não é frequente. Primeira entrevista do Luiz Castro, que foi boa, na minha opinião, que ele conseguiu se expressar melhor, conseguiu, né, não ficou divagando, né, sem sentido sobre estratégias de jogo e simplesmente foi objetivo no que disse, né?
retomou aquilo que eu já tinha trazido, que eu não sabia se era loucura ou se era um princípio dele, que era botar quem estava numa boa fase, e ele trouxe nessas palavras, né, meritocracia. Então começou a me parecer que é menos loucura essas trocas dele espontânea e mais uma visão de vida, né, que se encaixa com aquilo que a gente falou, que é o que a gente acha, que o jogador que está jogando joga, né, que está jogando bem. O jogador, por mais que tenha uma carreira maravilhosa, que tenha uma técnica maravilhosa, a gente ou sabe. Salário maior, ou que a diretoria fez um investimento muito alto, errado e pressiona, e fique pressionando para o técnico colocar em campo para ver se depois consegue recuperar o investimento. Infelizmente, contratou errado, vai ter que assumir o risco, não, vai ter que assumir o ônus dessa contratação. Não adianta insistir, porque assim, a diretoria tem feito isso, né? Com certeza. O Caio Paulista é uma situação óbvia, contrataram e agora já estão escanteando porque não deu certo. Pois eu sempre tive como filosofia que quem está jogando melhor é que deve jogar, independente de outros fatores. Quem está jogando melhor deve jogar. Quem está falhando ou jogando abaixo, então ele foi coerente. Eu só acho que ele demorou um pouco a mais para começar a encontrar quem deveriam ser esses jogadores. Ele demorou para olhar o campo, né? Tem que enxergar melhor o campo. A insistência com alguns jogadores no início, que a gente já mencionou, né? Edenilson, Cristaldo e outros. Para alguém que tem essa filosofia, ele já deveria ter começado antes a aplicar ela e não... Exatamente. Não. Ele só aplicou com o Cuéllar, que jogou uma partida inteira. Que o Cuéllar, qualquer um via que não tinha condições. Exatamente. Mas assim, tem outros jogadores que jogaram 2, 3 partidas e a gente via que já sabia, porque nós vivemos o Grêmio, acompanhamos os jogos do Grêmio, a gente já conhecia isso. Ele demorou para... Nós torcedores todos, né? Você que está assistindo também sabia quem era para entrar e quem não, né? Quase, praticamente unanimidade entre os comentaristas, né, de todos os outros canais, de jornais, rádio e TV, todo mundo, né, sabia que aqueles jogadores não rendiam. Né? Ele ainda insistiu um tempo com esses jogadores. Agora ele começou a enxergar o que o campo está mostrando. Isso é muito importante. Então a gente tem a esperança de ver um jogo melhor do Grêmio no Grenal. Com mais peças, inclusive, para o meio de campo. Exatamente, nós vamos ter mais peças, mais opções de jogadores. Eu reforço aquilo que eu já disse, que eu acho o Enamorado uma peça importante. Ontem ele mostrou essa capacidade, ele fez uns dribles ali, ele botou o lateral deles no bolso, né? Lógico, ele conseguiu fazer um cruzamento só na cabeça do Carlos Vinícius, que foi a única vez que o Carlos Vinícius recebeu uma bola em condições de finalizar, e o Carlos Vinícius finalizou perfeitamente na força que vinha aquela bola para poder botar a cabeçada. Sim, ele tentou colocar no contrapé do goleiro. Ele viu para onde o goleiro estava indo, botou no contrapé, mas só que como aquela bola que vem muito de cima... Ela vem quase como uma cavadinha. É difícil botar muita força. Ele finalizou perfeito, o goleiro conseguiu pular mesmo no contrapé e pegar. Então foi a única bola que o Carlos Vinícius recebeu, que veio do Enamorado. Mas o Enamorado deu caneta, quebrou linha. Se ele conseguir ser um pouco menos fominha, assim, pouco mais objetivo na jogada, mas isso aí ele dá pra ver que ele é muito guri ainda.
um pouco Acho mais que de não, cabeça. Paulo. Eu acho que já tem 20 e poucos anos. Mas eu digo. De cabeça, a cabeça daí é outra É a coisa. formação, né? É a formação, é um jogador em formação. Ele tendo mais instrução. Exatamente, é aquela parte que eu falo, né? Falei em vídeo passado. O treinador tem que ser um orientador. Se eu pegar o jogador, meu amigo, aqui nessa jogada você tem que fazer assim, aqui você tem que correr ali. O técnico está ali, não é à toa que a maior parte dos jogadores chamam o técnico de professor, que o treinador tem que atuar como um professor, orientando, isso aqui você está fazendo certo, isso aqui você está fazendo errado. E aí você vai construindo um jogador. E eu acho que está faltando só um pouco isso para ele. Quando ele começar a ter essa clareza de quando terminar o drible para passar por um passe ou por uma finalização, ele vai se encaixar muito bem. Vou ser bem sincero, eu quero ver o TT tendo pelo tamanho dele, mas assim, se tu for comparar o que o TT produziu até agora e o pouco tempo que o Enamorado teve ali pela lateral, pela ponta direita, o Enamorado foi mais objetivo já. Né? Lógico, ele não conseguiu ter assistência, o TT já teve assistência e já teve gol. Mas em termos de trabalho durante o jogo, ele conseguiu ser mais. Me parece que. Quebrar a linha, pelo menos. Assim, em termos de assumir a jogada. Ir para cima do marcador. Não tenho visto o TT assumir a jogada, ir para cima do marcador, driblar para construir uma jogada. Ele tem sido mais burocrático e se sabe que ele pode mais. E se o TT durante os jogos não está conseguindo desempenhar, quebrar uma linha, eu acho que o Enamorado tem que ser uma opção primeira para entrar no lugar no segundo tempo para tentar fazer isso. E já deu para ver que pela ponta direita ele é melhor do que pela ponta esquerda. Sim, com certeza. Ele é muito melhor. E outro jogador que eu queria comentar, que eu não sei, mas para mim o Grêmio tem um goleiro no banco, mas não um goleiro em campo. Sim. Eu não sei, eu não tenho... Isso é uma opinião que eu e o pai a gente já sabe que a gente tem a mesma, né? Então, eu não tenho confiança no Everton ainda. Não sei se ele ainda precisa de mais um pouco de ritmo de jogo. Ele está começando a ter mais reflexo, coisa que ele estava sem. No início da temporada ali, eu chegava a ficar assustado com ele parado em bolas que ele tinha que pelo menos tentar, né? Mas agora ele já está conseguindo pelo menos começar a tentar em algumas bolas que antes ele não estava indo. Mas a saída dele me assusta muito. Não, e teve também uma outra jogada que chutaram baixo, que ele chutaram baixo para o escanteio. Que ele pôs para o escanteio porque na realidade ele teria que agarrar. Ele deveria agarrar firme e espirrou no peito dele e foi para a linha de fundo. Teve essa jogada para o final. Em que a maior parte dos goleiros agarraria firme, e ele já fez isso em outro jogo. É o famoso barrigaço. Dá um barrigaço na bola e a bola espirra. Ele ainda conseguiu com o braço jogar para fora para não espirrar para frente. Exatamente, bateu no peito dele, mas aquela bola era para ficar agarrado, firme com ele. Quer dizer, isso aí faz com que o Everton ainda não me passe total confiança. Pode ser que ele venha a desempenhar bem? Pode. Pegou um pênalti, né? Isso já dá muita confiança, mas agora em jogo não sei se ainda é nervosismo de estar num time novo, de ainda não ter aquele apoio integral da torcida, né? Mas que ele está precisando melhorar, ele está precisando. Ele veio como grande goleiro com vários títulos no Palmeiras. Estranho isso. E isso ele né? Não vou nem dizer que isso ele foi, porque ele ainda pode ser um grande goleiro, né? Ele só ainda... No Grêmio ele ainda não mostrou esse grande goleiro que ele foi ou né? Igual a ele nós temos e tínhamos. O que ele está jogando agora, a gente tem. Eu vou ser sincero, eu estaria mais tranquilo por enquanto com o Grando do que com ele.
Lógico que ele só vai conseguir mostrar do que ele é capaz jogando, então eu não vou criticar por ele entrar, mas que eu sei que agora nós temos um goleiro mais firme que ele no banco, nós temos. E essa jogada que ele defendeu e espirrou por escanteio me traz uma preocupação sobre o jogo que eu me esqueci de comentar. Que o técnico do Atlético Mineiro tira um zagueiro e bota um centroavante, né? Até todo mundo se impressionou com a medida. Geralmente aquele quase terminando o jogo naquele ponto ia, na verdade, tentar se fechar e levar só um gol de diferença. E ele botou esse centroavante e eu falei, mas não vai conseguir chegar agora, né? A esse momento. E conseguiu. Teve uma bola que esse centroavante aí cabeceou, passou do lado do gol, né? Sim. E o Atlético Mineiro conseguiu chegar, não vou dizer melhor que o Grêmio, porque o Grêmio nesse ponto teve uma jogada com o Jefinho ali, que ele tocou pro Carlos Vinícius impedido, que seria claro exatamente no espaço que saiu esse zagueiro do Atlético Mineiro. Mas mostra que um jogador a mais nesse momento, né, já quase acabando o jogo, o Grêmio conseguiu tomar uma pressão desnecessária que não precisava. Correu perigo sem ser necessário. Exato. A esse ponto não tinha... ele botou um centroavante ali, mas a bola não tinha que estar chegando naquele centroavante tão fácil assim. Então fica esse alerta, porque no Grenal vai tudo fazer diferença, né? Então... Pois eu fico muito feliz. Não vou esconder, eu sou torcedor do Grêmio e a gente sempre está olhando o nosso rival. E eu fico muito feliz em ver que nós estamos já na 8ª posição e eles na 17ª. Só que no Gauchão eles estão disparados melhores que nós. Como é que vai ser esse Grenal? Eu vejo que o primeiro Grenal foi na casa deles, né? O time ainda estava do Grêmio todo desmantelado. Agora a gente já tem uma noção de time, as coisas começaram a encaixar e Grenal é Grenal. Então não vai ser a mesma coisa, vai ser em casa, a torcida vai estar lá gritando, então dá para levar. Mas é bom eles acharem que eles estão por cima e a gente entrar com firmeza e eles com o pé mais leve. Né? É bom, faz diferença. Depende em qual campeonato nós estamos falando, porque eles fizeram muito mais pontos que nós, passaram com facilidade na semifinal, nós passamos com uma dificuldade tremenda, né? Mas se você colocar em termos de Brasileirão, eles estão lamentáveis. Eles tiveram 2 empates só, empataram com o Remo. É que a pressão tá do lado deles, né? Para fazer melhor do que eles fizeram no ano passado, eu acho que isso conta muito, né? E agora a gente só vai ter que ver durante o ano o que vai acontecer com eles, né? Porque o gás acaba, né? E eles não têm a quantidade de opções de jogadores no elenco que o Grêmio tem atualmente. Eu já estou até um pouco ressabiado em qualidade de jogadores, né? A gente vê o Flamengo numa fase tão ruim, por exemplo. Nós temos muitos jogadores, acabamos de rescindir com um jogador de grife, que é o Cuejar, né? Porque nunca apresentou nada, então... jogador é quem está jogando bem. Mas é bom a gente ter opções. Claro. Tem no Grêmio, né? Vamos falar de Grêmio, né? Agora, a gente tem seguidamente lesões que nos tiram jogadores por meses, que ficam no departamento médico. Esse ano volta vários bons, né? E ainda voltam vários jogadores. Nós temos Vila Sante para voltar. Braithwaite. Apesar de contestado, eu acho que é um jogador que pode ser aproveitado. Não, o Braithwaite, quando chegou, jogou muita bola. Ele foi decaindo, mas o nível do time foi decaindo junto. Não tem jogador que consiga se manter. A mesma coisa, se você for analisar os últimos 2 jogos do Carlos Vinícius, você vai dizer que que é o Carlos Vinícius? É mais ou menos o que eu via do Braithwaite, tendo que sair da área porque não recebia a bola. Ele tá sofrendo. O Carlos Vinícius está sofrendo agora, porque não chega a bola. Ele depende que a bola chegue.
né? São estilos de centroavante diferentes, mas todos os dois precisam que o time jogue para que o futebol deles apareça. Nós temos jogadores chegando, né? Temos que ver. Ontem a gente teve a oportunidade de ver a primeira vez o Nardoni. Não conseguiu apresentar tudo que parece que ele sabe, mas é o primeiro jogo, está se enturmando, não dá para analisar ainda, dizer se é bom ou ruim. Foi também prejudicado pelo cartão amarelo, então depois ele teve que tirar um pouco o pé para não se comprometer no primeiro jogo, né? Então temos que ver mais aí do Nardoni, na minha opinião, para poder fazer uma avaliação. Mas teve um jogo seguro, não teve um jogo que comprometeu. O que eu posso falar do Nardoni é assim: a expectativa em cima dele é muito alta, né? Ele veio antecedendo a vinda dele, né, que ele seria um jogador que mudaria o patamar do time todo, certo? Ontem ele jogou bem, ocupou espaços, jogou tanto na esquerda quanto na direita, né, como um meia mais avançado, também defendeu, mas foi um bom jogador, mas não para dizer assim, muda um time de patamar. Bom jogador, me parece uma boa contratação, mas ele pode vir a jogar isso. A gente não sabe até que ponto essa informação também não chegou para ele, e que tinha essa expectativa que ele mudasse o patamar do Grêmio, e isso aí não estaria influenciando também o nervosismo nele, né? Então precisamos que ele jogue mais para poder analisar melhor e que ele também possa se soltar mais em campo. Mas isso tende a acontecer, se soltar mais em campo tende a acontecer, né? Agora, se vai jogar melhor ou não, só ele que vai poder nos mostrar. O jogo a jogo que a gente vai ir analisando as mudanças que ocorrem no nosso time. Isso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Vamos lembrar dos patrocinadores: Água Mineral Itaara, né? Temos também o Pitana Barber Studio, melhor barbearia aí da cidade de Camaquã, nosso apoiador, tá? Vamos pedir aí encarecidamente de novo o seu like, que compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal e principalmente comenta aí tua opinião, a gente quer ouvir. Se tiver que criticar a nossa, não tem problema, tá? Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Um abraço.